Então vamos lá. Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na Tua casa, na Tua igreja, para ouvirmos da Tua palavra, aprendermos mais sobre Ti. Abre as nossas mentes, os nossos corações e ensina-nos nessa manhã, que nós possamos sair daqui diferentes, com um conteúdo diferente e com as vidas modificadas. Nós pedimos a Tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos aí na bibliologia. Hoje já é a nossa 5ª aula, não é mesmo? Alguém aqui compareceu em todas as aulas, gente? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Uau, parabéns, hein? Parabéns àqueles que compareceram em todas as aulas. Já estamos caminhando para o final, né? Lembrando que este é o primeiro módulo. É a primeira vez que nós estamos montando algo para bibliologia aqui na Igreja Batista Moriá, não é verdade? Então, se você tiver alguma dica, se você tiver alguma informação, alguma sugestão, você pode me dar, você pode dar essa sugestão também para o Hugo. Nós estamos abertos para ouvir, né? Algo que deveria estar dentro desse conteúdo e às vezes não foi ministrado, tá bom? Mas a experiência tem sido positiva, não é mesmo? Amém? Amém. E aí, gente, vamos lá. Nosso estudo. Então, como nós já chegamos na nossa 5ª aula, a gente já consegue ver muita coisa. Olha, nós temos aqui o quê? Os formatos primitivos da Bíblia, né? O formato de rolo, o formato de códice. Na nossa última aula, nós percebemos o quê? Isso aqui, ó, a travessia do povo pelo Mar Vermelho, dando a origem ao período de tempo de Israel no Egito, não é verdade? Vamos trabalhar na aula de hoje isso aqui, ó. Aqui está o Império Babilônico, a Assíria. Nós vamos ver um pouco de impérios nessa aula. Aqui nós temos uma das primeiras edições de João Ferreira de Almeida. A gente viu na nossa aula 3. Então, olha só, vamos lá. Nós começamos, então, o nosso módulo de bibliologia com este conteúdo aqui, ó. A Bíblia como um livro e a Bíblia como a palavra de Deus. Vamos ver se ficou alguma coisa. Quantos são os autores da Bíblia? Alguém no meio da multidão, gente, fala aí para mim. Quantos? 40 autores, gente. Então nós trabalhamos isso aqui. E provamos o quê? A Bíblia como a palavra de Deus. Quantos são os livros na Bíblia, gente? Alguém aí no meio da multidão? 66, aí eu ouvi, hein? Como funciona a divisão? O Antigo Testamento tem quantos livros? 39, muito bem. E o Novo, portanto, 27. Então nós vimos o quê? Na nossa aula 2, o cânon sagrado. Nós vimos quando que aconteceram os concílios, né, que disseram para nós que a Bíblia é exatamente o que nós temos na nossa mão nos dias de hoje. Vimos, então, também um pouquinho sobre os apócrifos, os livros apócrifos. Aqueles livros que foram escritos e considerados livros não inspirados por Deus. Livros de valores histórico, mas não inspirados por Deus. Vimos na nossa aula 3, gente, estou lembrando vocês, hein? Vimos na nossa aula 3 o quê? A preservação e a tradução da Bíblia. Começamos a aula falando sobre as línguas originais da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em quais idiomas? Hebraico e aramaico, muito bem. E o Novo Testamento foi escrito em grego, ótimo. E vimos também algumas questões sobre traduções na Bíblia, né? A aula passada, está mais fresquinho para quem compareceu, nós tivemos a sequência histórica do Antigo Testamento. Nós fomos desde Adão, desde a criação, e nós caminhamos até a restauração do povo de Deus do cativeiro babilônico. Tá? E a nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre o período interbíblico, ou seja, também chamado de intertestamentário, tá, gente? É aquele entre o Antigo e o Novo Testamento. E vamos falar sobre cronologia bíblica, o tempo na Bíblia, datas na Bíblia. Obviamente, quando a gente estuda
A sequência histórica do Antigo Testamento, né, o Hugo trouxe a aula para a gente aqui, e ele estava trabalhando o quê? Datas, e mais datas, e mais datas. Então ele adiantou boa parte do nosso conteúdo, graças a Deus, porque é um conteúdo amplo, então nossa parte aí relacionada ao Antigo Testamento, as coisas vão estar mais frescas para nós. Gente, a próxima aula, sexta aula, você não pode perder, hein, gente? A sexta aula, nós vamos trabalhar de geografia bíblica e algumas coisinhas mais. Então, se o conteúdo geográfico da Bíblia, ele é um pouco difícil para você, e ele é mesmo, né? A gente tem dificuldade com a geografia aqui no Brasil, pensa bem, não teríamos no Oriente Médio, por que não? E se esse conteúdo é difícil, a próxima aula, ela vai trabalhar um pouco melhor essa questão. Então não falte. Tem um outro detalhe da próxima aula, você não pode deixar de vir. Sabe qual que é? Você vai levar para casa 90 questões. Gente, vocês riram? Não, você vai levar para casa, gente, para você poder consultar, você olhar os seus resumos, poder consultar a Bíblia. Você tem 90 questões para responder, para trabalhar o quê? A sua aprovação? Claro que não, para trabalhar a fixação desse conteúdo na sua mente. As perguntas são objetivas, elas são de marcar, de colocar certo e errado. É tudo muito simples. E a última aula, nós estaremos aqui juntos, falando sobre tudo isso aqui, os principais slides, e lógico, sobre os principais exercícios e as implicações da bibliologia na nossa vida cotidiana. Tá, então vamos lá. Você viu esse slide aí na última aula, só que um pouco mais colorido, né? A última aula se tratou exatamente disso aqui. O Antigo dividido em época pré-abraâmica e a época de Israel, do povo de Israel, da nação de Israel. Nós temos o período antediluviano e do dilúvio a Abraão. E temos aqui todos esses tempos aqui, ó. Período patriarcal. Trata aqui da chamada de Abraão e Ur dos Caldeus. E Abraão teve Isaac, e Isaac teve Jacó, e Jacó teve os seus 12 filhos, entre eles José, que vai como escravo para o Egito, mas se torna governador lá. E leva, num tempo de fome, a sua família para o Egito, e quando ele morre e é esquecido, o povo se torna escravo, porque eles prosperavam, eles se multiplicavam, e um determinado faraó, de uma determinada dinastia, se preocupou com isso e escravizou o povo no Egito. E aí nós vemos o quê? Surge um libertador. Qual é o nome desse libertador, gente, do povo no Egito? Moisés. E aí nós vamos para aquela foto onde o povo atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto. Nós temos um período no deserto. Temos a conquista de Canaã. Quem é o principal personagem na conquista de Canaã? Josué, o principal personagem bíblico na conquista. Aí nós vamos ter o quê? O período dos juízes. O último dos juízes foi quem? Aquele que foi profeta e juiz e ungiu a Saul como rei? Samuel. Então nós temos aqui uma transição em Samuel para Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E nós temos então um período chamado como monarquia ou reino unificado. Isso tudo as datas foram trabalhadas, tá, gente? Na última aula. Temos Saul, temos Davi e temos Salomão no reino unificado. Foi o período que o reino mais cresceu, mais se expandiu, né? E nós temos um detalhe aqui. Um dos filhos de Salomão, né, assume o trono após a morte de Salomão, e ele tem decisões inconsequentes. Ele decide ouvir os seus amigos e não os sábios. Vocês lembram dessa história? Quem era esse personagem, gente? Roboão. Roboão, então, ele, por uma atitude tola, infantil, né, decide castigar o povo com impostos. Então nós temos uma divisão em reino do norte e reino do sul. O reino do norte fica conhecido pelo nome de Israel. E o reino do sul, Judá. Muito bem. Essa divisão,
ela é muito importante para praticamente tudo que nós vamos trabalhar aqui, de período interbíblico, de Novo Testamento, de impérios. Ela é fundamental para o bom conhecimento e a boa localização na Bíblia. Tá? Qual era a capital? Qual ficou sendo definitivamente a capital do reino de Israel? O reino do norte. Ouvi aí, Samaria, muito bem. Então, e nós temos também no reino de Judá, a capital era Jerusalém, muito bem. Então, num determinado momento, o povo enfrentará dificuldades. E nós vamos trabalhar um pouquinho disso na aula de hoje. O povo do norte e o povo do sul. Eles enfrentam dificuldades semelhantes, porém diferentes. Né? Então, e nós temos o que? O período do cativeiro. Né? Que é o momento em que a nação de Judá, né, o reino do sul, ele é levado cativo para onde? Pode falar alto, viu, gente? Para a Babilônia. Aí fica a pergunta, gente, cadê o reino do norte? Vocês já se perguntaram isso? Cadê o reino do norte? Eu já me fiz essa pergunta. A verdade é que o reino do norte, ele também é levado cativo por um outro povo, por um outro império. Nós vamos trabalhar isso aqui. E aí eu vou falar detalhadamente para vocês o que aconteceu. E claro, nós não está aqui, mas nós temos a restauração após o cativeiro, o povo volta para sua terra, e esse é outro assunto de extrema importância na aula de hoje. Vamos colocar isso em ordem cronológica agora, porque essa é a nossa aula. Com certeza vocês conseguem ler tudo isso aí, né, gente? Eu imaginei que não conseguiriam, mas eu não queria cortar essa foto. Então vocês tenham paciência aqui. Ficou bem melhor assim, né? Aí nós vamos puxando aqui e vamos arrastando. Então você vê, essas datas foram faladas quase com precisão na última aula, né? Óbvio que a gente sabe e reforça sempre, datas na Bíblia são frequentemente mudadas, a arqueologia está trabalhando isso, e o que a gente pensa que é isso ou aquilo, às vezes é modificado. A própria Bíblia, os escritores da Bíblia, eles não se preocupam muito com datas. Então nós temos aqui mais ou menos 2000 anos, o que é a história de Gênesis. Junto com Gênesis, existe um livro poético que foi escrito, que foi o livro de Jó. Jó, quando você lê o livro de Jó, você percebe que Jó era um patriarca. Ele viveu na era dos patriarcas. Né? Então isso é nítido. E o livro de Jó ele é escrito mais ou menos aqui no mesmo tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Passado isso, nós temos o quê? 1500 anos de Cristo, né? Ou 1491, como preferem alguns. Nós temos a presença de Moisés no Êxodo. E neste tempo aqui, ó, até o livro de Josué, olha o que é escrito: o livro de Êxodo, o livro de Números, Levítico e Deuteronômio. Então, neste período aqui, que é o período de Moisés. Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui que vai ficar melhor, hein? Então, cronologicamente falando, nós temos isso: a criação, a caída, a inundação, o dilúvio, as nações e o pacto. Que pacto é esse? O pacto, a aliança que Deus faz com Noé, de que não destruiria mais a terra através de um dilúvio, com o arco-íris. Né? Nós temos aqui, no período de Moisés, a escravatura, as pragas do Egito, a primeira Páscoa, né? A libertação do Egito e o período da lei, onde que a lei será instituída. 1400 antes de Cristo, nós temos quem? Josué, na conquista da terra prometida. Nós damos sequência e nós vamos para o período dos juízes. Olha, Gideão, Sansão, né? Aqui o livro de Ruth, também escrito no período dos juízes. E nós temos o último dos juízes que nós falamos, Samuel. Né? O Hugo trouxe esse versículo, né? Que todo mundo fazia o que era correto aos seus olhos, né? No período dos juízes.
Passado esse período do juízo, olha, vamos acompanhar os livros em ordem cronológica. Passado o período do juízo, nós temos quem? A Era dos Reis. Então nós temos aqui o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Estes livros estão contando a história da monarquia. Então, quando você acabar o módulo de bibliologia, daqui a 2 semanas, você vai se inscrever aonde? Monarquia. Pode se inscrever em outros também, viu, gente? Mas quando você se inscrever, você vai perceber que o módulo Monarquia, ou Reis de Israel, vai trabalhar os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Obviamente, no período da monarquia, é o período que choveu profeta. Então, vão ver muitas questões proféticas também. Quer ver por que eu estou falando isso? Vamos abaixar um pouquinho esse quadro. Você vê aqui, ó, nós estamos em monarquia lá em cima. Monarquia, o Reino Unido e o Reino Dividido. Olha tudo que nós temos escrito aqui, ó. Isaías, Jeremias, Lamentações, Oséias, Joel, Amós, Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, Jonas, Obadias. Todos eles profetizaram para a nação de Israel? Não. Existem profetas que profetizaram para outras nações. Como, por exemplo, Jonas. Quem não lembra a história de Jonas e a baleia? Que Deus fala para ele, Jonas, você vai pregar em Nínive. E Nínive era a capital de onde? Da Assíria. Um dos principais inimigos do povo de Deus. Deus fala para Jonas assim, sabe teu inimigo? Vai lá, prega para ele, que eu tenho uma mensagem para ele. Então, Jonas profetizou para outro povo. Tem outros exemplos também. Naum também profetiza para a Síria, E se eu não me engano, Obadias ele vai profetizar para Edom, para os edonitas. Não profetizam para o povo de Deus, especificamente. Então você vê que durante a monarquia nós temos uma coleção de profetas. E óbvio, aqui você vê que em vermelhinho estão os livros de história da Bíblia. Em verde estão os livros poéticos. E em azul os livros proféticos. Então, olha só os livros poéticos. Jó ficou lá atrás com Gênesis. Mas o livro de Salmos, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Provérbios são escritos, obviamente, aonde? No período de Davi e Salomão. Então, eles são escritos entre 1050 e 970. Porque este ano, gente, de 970, é o ano em que... Deixa eu ver se minha conta está certa. Está certa. É o ano em que vai acontecer a divisão... 970 ou 930? 930. É o ano em que vai acontecer, o ano de 930, está aqui no meio. É o que vai acontecer a divisão dos reinos. Tá, muito bem. Passado isso, olha quem que nós temos aqui, um período, uma lacuna, onde que nós não temos livros históricos. Este é o exílio na Babilônia. Nós temos livros proféticos. Daniel profetizou durante o cativeiro na Babilônia, Ele não se contaminou com as iguarias, com o manjar do rei babilônico, Então a história de Daniel se passa aqui e a de Ezequiel também. Jeremias profetiza antes e durante. Então, nós vamos ver com um pouco mais de detalhes essa questão de Jeremias aqui. Bom, passado o exílio, nós temos um retorno aqui. Existem fatos importantes aqui no exílio da Babilônia relacionados a impérios. Mas nós vamos ver isso nesta aula ainda. Calma. Então, nós temos os livros de Esdras e Neemias. É o período que nós conhecemos como a reconstrução de Jerusalém. Eles são levados aqui, como nós vimos na última aula, isso, em 3 levas. E também retornam em 3 levas. E os líderes deste período são Zorobabel, Esdras e Neemias. O livro de Esther, ele também é escrito neste período. Vocês provavelmente se lembram que Esther, sobrinha de Mardoqueu, ela se casa com o rei Assuero.
que era um rei do Império Medo-Persa. Nós vamos ver. Império este que libertou o povo de Deus do cativeiro. Mas existia alguém lá chamado Amã, né? A gente vê isso no livro de Esther, que queria o quê? A cabeça dos judeus. O judeu não podia mais adorar ao Deus, a Yahvé. Então, o que acontece? Ele praticamente decreta a pena de morte do judeu. Esther pede aquele famoso jejum de 3 dias e vai o quê? Conversar com seu marido, Assuero, pedindo que isso fosse revogado. Então, Esther é uma rainha do Império Medo-Persa, casado com o rei Assuero. Então, este livro também se encontra aqui. E nós terminamos os profetas menores, terminamos então o Antigo Testamento, colocando ele em ordem cronológica com Ageu, Zacarias e Malaquias. A famosa passagem de Malaquias, né, que me roubais nos dízimos e nas ofertas, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Eles estavam reconstruindo Jerusalém, eles estavam reconstruindo o templo. E o povo, neste determinado momento, os profetas, na verdade, chamam a atenção do povo ao quê? Vocês estão muito preocupados com a casa de vocês. E a casa de Deus? Nós precisamos da nossa reconstrução, da reconstrução da nossa cidade, do nosso templo em Jerusalém. Então, este é o período destes profetas. Visto isso, então, as datas especificamente, eu não vejo necessidade de trabalhar, nós trabalhamos elas na aula passada, e é mais importante que a linha cronológica esteja na mente de vocês, e não as datas específicas propriamente ditas. Então, visto isto, vamos à parte 1. Nós terminamos a aula passada falando em Antigo Testamento. E vamos começar a nossa parte 1 falando do período interbíblico e depois, rapidamente, em um único slide, o período do cristianismo. Período interbíblico, gente. Então, vamos tratar do período interbíblico cronologicamente. Em primeiro lugar, o que foi ele? Foi um período de silêncio profético. A nação não se levantou profetas na nação de Israel. Quem foi o último a profetizar? Malaquias. E depois de Malaquias? João Batista, a voz que clama no deserto, que vai profetizar o quê? O nosso Messias. Então existiu um período de silêncio, conhecido como período interbíblico. Eu não sei se vocês repararam, quando eu terminei o último slide, eu estava falando da rainha Esther, eu estava falando de Esdras e Neemias copeiro de um rei Medo-Persa, Esther casada com um rei Medo-Persa, eu estava falando do Império Medo-Persa. Quando nós terminamos a cronologia do Antigo Testamento. Quando você começa a ler o Novo Testamento, você vê saduceus, fariseus, esquibas, publicanos, herodianos, judeus helenistas. Olha o tanto de negócio que eu estou falando. Sinagogas. Você trata com o Império Romano. Você não está falando de nada medo-persa. Então existe uma lacuna que precisa ser preenchida. Algo aconteceu na história secular do mundo e nós perdemos isso. Então este é o período interbíblico. Então nós começamos aqui de 430, que foi o período de quem, gente? Lá, de Malaquias. Nós começamos em 430 e vamos até 330 com os medos e os persas. Principal figura deste império, Ciro o libertador. Eu vou detalhar aqui impérios na Bíblia e a gente entra em detalhes. De 330 a 167 a.C., nós tivemos o Império Grego. Principal figura do Império Grego, Alexandre o Grande. Aquele que estudou aos pés de Aristóteles e decide firmemente que a Grécia deveria ser conhecida em todo o mundo, que todo mundo deveria falar a língua grega. É um império de cultura,
é um império filosófico. Né? Nós sabemos que ele morre rapidamente. Antes de morrer, ele deixa um legado na história. O mundo após Alexandre o Grande fala grego. Né? Mas quando ele morre, o seu império é dividido em 4. Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Estes 4 aqui vão governar e eles têm as suas dinastias após esta divisão. Nós vamos trabalhar isso numa foto do Império Grego, rapidamente, mas eu não posso deixar de falar que de Seleuco veio, na sua dinastia, Antíoco IV ou Antíoco Epifano. E vocês já viram essa foto dele aqui na aula 3, quando a gente explica por que nós não temos manuscritos originais da Bíblia. Eu falei o quê? Eu citei que os próprios reis ímpios de Israel queimavam. Lemos o texto bíblico onde Jeoaquim queima um rolo de Jeremias. Nós vimos que Antíoco Epifano, ele tenta exterminar no ano mais ou menos de 168 a.C., um ano antes disto aqui, ó. Ele tenta exterminar os judeus, ele tenta queimar toda a literatura judaica, todas as Bíblias e Escrituras existentes. Ele faz pior do que isso. Eu tenho aqui, ó, para ler para vocês. No seu assalto a Jerusalém, mata jovens, velhos, mulheres e crianças, chegando a 80.000 o número de mortos. Levou 40.000 cativos e vendeu outro tanto como escravos. Os 2 anos seguintes foram desolação e humilhação. Chega da Síria um exército de mais de 20.000 homens, e em um único sábado, quando o povo, em obediência à lei, adorava a Deus, o exército de Antíoco, comandado por Apolônio, lançou-se sobre os indefesos judeus e houve então um dos maiores massacres da história. Deixa eu só... Jerusalém foi incendiada. Antíoco decretou como religião oficial dos judeus o paganismo grego, obrigando-os a observá-la. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é isso que dá o link para o nosso próximo texto, para a nossa próxima etapa. O período dos Macabeus, conhecido como a Revolta dos Macabeus. Nós temos livros apócrifos, né? Os livros de 1ª e 2ª Macabeus. Nós vimos isso aqui na aula do cânon e dos livros apócrifos. Então nós temos livros apócrifos que falam sobre esta revolta. Nós temos também os livros de Flávio Joséfo que falam destas revoltas. E a Palestina, então, ela ficou entre 167 até 63 a.C., sobre o governo dos Macabeus. Quando eu falo Macabeus, entendam, gente, uma família. Matatias era um velho sacerdote e ele que deu o brado. E foi ele que, nessa época de Antíoco Epifânio, ele falou, não, basta. Nós não aguentamos mais isso. Eu não citei aqui, mas tem o fato dele ter construído um altar pagão dentro do templo e sacrificado uma porca. Então, este sacerdote Matatias, ele dá o brado. E os seus filhos, ele tem 5 filhos, mas nós não vamos ficar entrando nesse conteúdo histórico aqui, nem dá tempo. Mas ele tem 5 filhos que também terão filhos e que durante esse período aqui, ó, de aproximadamente 100 anos, eles vão o quê? Administrar a Palestina. Então a Palestina retorna para a mão dos judeus por um determinado período, no período interbíblico, né? Este é o momento em que a gente vai ver o quê? O maior número de escritos de livros apócrifos. Este é o momento em que nós vamos ver as seitas político-religiosas do Novo Testamento aparecendo. Então aqui nós vamos ver o que?
quando eu digo aparecendo, é se consolidando, né? Porque nada na história aparece com um único estalar de Deus, né? As coisas vão se construindo ao longo do tempo. Mas é onde que a gente vai ver a consolidação das seitas, fariseus, os saduceus, os essênios, né? Bom, no período 63 depois disso, já existia um grande expoente, um grande império que tomava conta do mundo nessa época. E a realidade é que durante vários desses anos aqui, os próprios macabeus já tinham apertado as mãos dos judeus. Tinham pedido aos judeus o quê? Uma certa camaradagem. Mas chega um momento em que os judeus não, os romanos, viu gente? Eu estou falando judeu, é romano. Mas chega um momento em que os romanos, eles se tornam o império que se tornaram, o mais famoso dentre todos os impérios, o maior dentre todos os impérios, e eles são um império, né, da era de Cristo. Eu tenho aqui 26 antes de Cristo, provavelmente perto desta data, a data em que João Batista profetiza. Ok. As seitas religiosas do período interbíblico são só essas três? Não, não são só essas três, mas digamos que estas sim são extremamente importantes. Os fariseus, que surgiram no período interbíblico, né, primavam por quê? Pureza religiosa, eram secos, extremamente ritualistas e hipócritas, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles eram extremamente nacionalistas. Você vê aí, os macabeus eram fariseus. Você vê que eles dão um brado de independência e por mais de 100 anos ficam aí, entre o Império Grego e o Romano. E eles vão se mantendo na Palestina, até que não tem jeito mais. Os saduceus, é provável que essa tradução aqui, injustos, esteja equivocada. Eles eram aristocratas muito ricos, extremamente racionalistas, nós vamos ver por quê. Eles eram helenistas, e quando nós falamos helenistas, todas as vezes que você vê helenista, você entenda que é apoiador da cultura grega, da língua grega, dos costumes gregos, né? Partidário dos gregos. E nós temos os essênios. Eles eram uma ordem monástica, né? O que é isso, uma ordem monástica? A sua vida cotidiana ela era em prol da religião. Seriam como nos nossos dias de hoje, nós temos aí os monges, né? Que retiram de toda e qualquer atividade laboral do dia a dia para viver uma vida de exclusiva prática religiosa. E eles viviam nas vizinhanças do Mar Morto. E por que eu deixei isso aqui em vermelho aqui? Vocês lembram dos pergaminhos do Mar Morto achados, um achado arqueológico de 1947, que foram trazidos na nossa terceira aula. Por isso que se acredita, né, pela forma de escrita, pelo local onde eles foram achados, de que eles foram escritos pelos essênios, essa seita religiosa. Então, eu bati aqui uma foto da página 155 e da página 160 do livro do período interbíblico do Enéas Tonini, em que ele faz diferenciações entre fariseus e saduceus. Já vi que não dá para ler. Então, os fariseus acreditavam no livre-arbítrio, que a alma é imortal, na existência de anjos, todas as coisas são dirigidas pela providência divina, no mundo além, justos serão recompensados e os maus castigados. Ou seja, eles têm uma doutrina muito semelhante com o que a gente escuta a respeito do cristianismo, né? Prova disso é que muitos fariseus, né? José de Arimateia, né? Se eu lembrar aqui, eu vou falando para vocês. Eles se convertem ao cristianismo, né? O grande problema deles era o quê? A hipocrisia. Faço o que eu falo, mas não vivo o que eu vivo. Os saduceus, totalmente diferente, né? Porque quando a Bíblia fala assim, fariseus e saduceus, ambos são membros do Sinédrio. A gente tem a impressão de que é tudo muito semelhante, não é verdade? Mas não é.
eles negavam tanto a recompensa como o castigo após a morte. Alma não existia. Eles eram racionalistas, gente. Eles não criam em anjos, nem em demônios. Não criam na existência de céu e inferno. Morreu, acabou. Negavam a ressurreição. Agora, imagina para esses saduceus o que foi ter que escutar que Cristo ressuscitou, ou que ele ressuscitaria, né? Então, havia profunda divergência entre os saduceus e os fariseus. Só havia um ponto de convergência. Os dois se sentiam ameaçados por Cristo. Então, um pouquinho mais sobre os gregos no período interbíblico, mais um ponto de revisão. Eu falei sobre Seleuco, que deu origem a Antíoco Epifano, que vai provocar a revolta dos Macabeus. Mas eu não poderia deixar de passar o período interbíblico sem falar também de Ptolomeu. Vem Ptolomeu II, que é aquele que pede a tradução da Bíblia para o grego. Vocês lembram disso? A Septuaginta é o que, gente? Vocês estão lembrados? É a primeira tradução da Bíblia. Então ela acontece graças aos gregos, ao Império Grego. Então a Septuaginta surge no período interbíblico, como a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego. E aqui, ó, é onde a gente vai ter também o quê? A presença dos apócrifos. A primeira vez que a gente vê os livros apócrifos surgindo é na Septuaginta. Então os gregos decidem traduzir o cânon hebraico, que é idêntico ao nosso, com os nossos 39 livros. Os deles tinham 24, mas isso foi explicado na aula do cânon. Quando acontece essa tradução em Alexandria, no Egito, porque Ptolomeu fica com a região do Egito do Império Grego, quando acontece essa tradução lá no Egito, a gente tem a inserção dos apócrifos, né? Por isso existe ao longo de todo o período medieval essa grande discussão sobre apócrifos. O período do cristianismo. O período do cristianismo é macio, é fácil da gente entender e nós nem precisamos gastar muito tempo com ele. Nós temos o quê? Nos evangelhos, a vida de Cristo. Nós temos em Atos 1 a 12 a igreja em Jerusalém. Quem foi o principal personagem bíblico em Atos 1 a 12 na igreja de Jerusalém? Alguém pode falar? Eu imaginei que eu escutaria Paulo. Não, foi Pedro. Pedro foi o grande personagem da igreja em Jerusalém. Depois nós temos Atos 13 e as epístolas, com a igreja missionária. Quem foi o nosso principal missionário? Paulo. Então nós temos Cristo, Pedro e Paulo. Então este é o período do cristianismo no Novo Testamento. O Novo Testamento é muito macio, é fácil para a gente entender. Por quê? Porque a cultura daquela época já era mais fácil para nós assimilarmos e pelo fato de que o Novo Testamento, ele está em ordem cronológica, não na ordem cronológica da escrita dos livros. Não é isso que eu quis dizer. Nós vamos ver aqui as datas das escritas dos livros. Mas ele está em ordem cronológica porque o nascimento de Cristo, vida de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, ascensão de Cristo, né? Início da igreja, a igreja missionária, as epístolas que doutrinam estas igrejas e o livro de Apocalipse falando sobre a segunda vinda de Cristo e o seu governo milenar, né? Então, potências mundiais na Bíblia. Eu deveria falar isso aqui dentro da parte 2, mas eu decidi trazer para aqui porque eu achei que ia ficar mais fácil, gente. Lá dentro de cronologia propriamente dita eu deveria falar. Mas como a gente está lidando com isso, vamos lá. Primeira potência mundial na Bíblia. O Império Egípcio. Você percebe aqui que o Egito é uma grande potência na época dos patriarcas. Moisés, quando eu falo Moisés, que data que tem que vir na mente? Falou Abraão, tem que vir 2000 antes de Cristo. Quando eu falo Moisés, tem que vir 1500 antes de Cristo. Então, olha só, o Império Egípcio, olha aqui, olha Moisés lá, criado
na corte egípcia, gente. Moisés foi criado na bola da vez. Então ele decide o quê? Aqui durante isso aqui nós temos o quê? A travessia do Mar Morto, etc. Então os patriarcas vivem nessa época. Constantemente você vê, Abraão está na terra prometida, mas em um determinado momento ele vai ao Egito. Este era o império. Segundo império, vamos para ele. O Império Assírio, talvez um dos mais difíceis de assimilar. Mas presta atenção aqui agora, que vai ficar muito fácil. Este império, gente, este aqui é o império da época de Isaías, do profeta Isaías. Isaías profetiza em Judá, mas ele não deixa de profetizar para o reino do norte também, Israel, e todas as nações vizinhas. O reino do norte, por causa de todos os seus reis ímpios, eles vão ser conquistados por este império, que está aqui, de 883 até 607. Nós vamos ver o que aconteceu em 606. Vocês viram na última aula. Mas nós vamos chegar lá. Então o Império Assírio, quando você está lendo o livro do profeta Isaías, ele profetiza, por exemplo, para o rei Ezequias, que está morrendo de medo de ser conquistado pelo Império Assírio. Inclusive, Isaías é quem fala para Ezequias, fala assim, poxa, você buscou aliança com Eufrates. As coisas já estão esclarecendo depois de bibliologia, né? Eu estou falando Eufrates, você já está pensando o quê? Babilônia. Você buscou aliança com Eufrates. Ezequias vai buscar aliança com outro povo. Você deveria ter ficado com as águas de Gion, ou com as águas de Siloé, que é aquele pequeno riachozinho que ele mesmo faz um aqueduto para trazer para dentro de Jerusalém. Então, o Império Assírio cerca Jerusalém. Ezequias está desesperado, mas ele decide clamar a Deus. Ele escuta o que o profeta Isaías fala com ele. O reino do norte já estava aniquilado. As práticas do Império Assírio eram terríveis. Eles miscigenavam o povo, eles misturavam, eles tiravam uma nação daqui, colocavam lá, pegavam outra daqui, colocavam aqui. Eles tiravam a identidade daquele povo. E quando o reino de Judá está a ponto de ceder para o Império Assírio, você vai lá no livro de Isaías e você vê que em uma única noite o anjo do Senhor mata 185 homens do Império Assírio e livra a Jerusalém, capital de Judá, deste império. Então não é pela mão do Império Assírio que o reino do sul cai, mas é pela mão do Império Assírio que o reino do norte cai. As práticas do Império Assírio não eram terríveis? No Novo Testamento você tem os samaritanos. Quem eram eles? Eles eram hebreus miscigenados, misturados. Eles eram as 10 tribos do norte misturadas por este império. Então, daí tamanha importância em conhecer sobre este império. Em 603 nós temos este império aqui, famosíssimo, que é o império de Nabucodonosor, o império babilônico, que vai levar cativo agora o reino do sul, Judá. Fica Judá e metade da tribo de Benjamim. Por isso, os hebreus no Novo Testamento, eles passam a ser chamados de judeus. Porque antes nós tínhamos um povo hebreu com 12 tribos. Agora nós temos a tribo de Judá. Tribo esta de Davi, que dá origem ao Messias Jesus Cristo. Então o Império Babilônico leva cativo o povo em 3 levas. A gente viu isso na última aula e já vimos isso aqui. Em determinado momento, surge o Império Medo-Persa, o Império de Ciro e Dario, medos e persas. Este império aqui vai conquistar em 536 quem? O Império Babilônico. Conta a história que Ciro manda desviar as águas do Eufrates para penetrar pelo leito do rio na cidade da Babilônia, que era muito fortificada. Então, foi desviando as águas do rio Eufrates
que o exército medo-persa vence o exército babilônico através do Ciro o Grande. E Ciro, ele é o libertador, ele é aquele, chegaram a ponto de achar que Ciro era o Messias. Ele é aquele que vai liberar o povo de Israel para voltar para a sua terra, né? Então, nós temos aqui este importante império. Neste império também nós temos quem? Assuero, que é casado com a rainha Esther, entre outros. Dando sequência a isso, nós temos um império que não está presente na Bíblia. Você não vê falando do Império Grego. Ele está no período interbíblico, mas ele existe, de 330 até 146, quando então surge uma mais nova potência, o Império Romano. Este sim, lendo o Novo Testamento, está recheado de figuras relacionadas ao Império Romano. Podemos citar algumas. Herodes o Grande fez várias obras, inclusive embelezou todo o templo, uma politicagem para os judeus, né? Herodes o Grande, ele após falecer, ele vai deixar tudo na mão, vai ser dividido por seus filhos, Herodes Antipas, Herodes Filipe, e tem um outro Herodes aí. Por isso que você vê aquele tanto de Herodes na Bíblia, e está lendo aqui, você fala, gente, mas esse Herodes aqui, cadê o Herodes daqui de lá? Então, na sua Bíblia de estudo, você vai lá na área do rodapé e verifique qual Herodes se trata. Tem muito Herodes, né? Quando nós lemos o livro de Atos, nós percebemos o quê? Diversas figuras. Cláudio Lísias, Festo, Agripa I, descendente de Herodes, estão todos ali, ó, julgando Paulo. Então, é recheado de figuras do Império Romano. Então, nós escutamos a palavra centurião, né? Faziam parte do Império Romano. Então, extremamente importante para a leitura do Novo Testamento. São só os mapas. Então, o Império Egípcio, você vê que o Império Egípcio, ele, em determinado momento, ele abrange a região da Palestina. O Império Assírio, que domina toda esta região, inclusive a região do Egito. Ó, a Palestina está aqui, ó. Olha a cidade de Jerusalém aqui. Olha a cidade da Babilônia aqui. Essa, gente, é a região suméria, a região de onde nasceu o patriarca Abraão e que migrou para a terra prometida, a terra de Canaã. Então nós temos também o império aqui babilônico. Você vê que em extensão o império babilônico ele é até menor do que o império assírio, mas mais poderoso. E ele também fica aqui, ó, com a região da Palestina, né? Um detalhe no Império Babilônico é que ele não conquista ao Egito. Então, de vez em quando, você vai ver que uma das levas, são 3 vezes o povo é levado cativo. Uma dessas é porque o povo se junta, a Palestina, os judeus, se juntam ao Egito, tentando se livrar do jugo babilônico. E aí, eles vão ser levados mais uma vez. Olha só o que mais que nós temos aqui. Nós temos o Império da Média e da Pérsia. Então, eles são um grande império, quase chegam até a Grécia, observem bem, e com, mais uma vez, a Palestina debaixo do jugo medo-persa. Nós temos a foto do Império Grego, e esta em vermelho, a rota de Alexandre o Grande. Ele tenta e morre no caminho da Índia, tenta conquistar a Índia, né? Então você vê que ele conquista a Média, a Pérsia, o Egito. O interessante dessa foto, tem 2 coisas interessantes nessa foto. A primeira é que ela já está dividindo o império dele entre os seus 4 generais. Cassandro fica com a Macedônia ou Grécia, Lisímaco com a Trácia, Ptolomeu com o Egito. Lembrem que de Ptolomeu I vem Ptolomeu II, que pede a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Como é que é o nome dela, gente? Septuaginta. E nós temos aqui, ó, Seleuco I, com a região da Síria, né?
por isso que eles eram sírios, e reinava na região aqui, um pouco ao lado da Média, na região da Síria, reinava Antíoco Epifano, aquele que foi lá tomar das mãos de Ptolomeu, ó que atrevido, foi lá tomar a região da Palestina, e tudo isso para quê? Para massacrar o povo judeu, causando a então chamada revolta dos Macabeus. Ok, temos o Império Romano, com a famosa foto do Mare Nostrum, né? O Mare Nosso. Eles foram em volta de todo o mar Mediterrâneo e tomaram tudo isso, o maior império de todos. Tem uma questão interessantíssima aqui, dá tempo da gente ver. Olha só, quando Pedro, por exemplo, escreve a carta dele para os cristãos na Bitínia, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, ele está escrevendo para esses cristãos. Ele está falando a respeito de províncias romanas. Cronologia bíblica. Aqui fica mais rápido, fica mais fácil, né? É quase toda incerta, nós já falamos. As datas eram contadas tomando base de eventos importantes, né? Na Bíblia, só registravam fatos. Você não vê que não tem ninguém preocupado com data na Bíblia. E isso complica um pouco para a gente trabalhar a cronologia. As descobertas arqueológicas é o que nos dão o norte. É preciso considerar que o registro de números, datas e tempos constantes na Escritura foram inseridos de acordo com as necessidades e a praxe de então. A Bíblia não é um tratado de história, nem de geografia, nem de astronomia e de outros ramos qualquer da ciência. Apesar de haver nela alusões a tudo isso, ela é, acima de tudo, a revelação de Deus ao homem para que este possa ir a Deus. São palavras do pastor Antônio Gilberto, né? Então nós não estamos tratando aqui de um livro de geografia, de um livro de história, nós estamos falando da palavra de Deus, né? Então nós temos que estar sempre o quê? Ligados a isso. Tem gente que começa a estudar muito de bibliologia, daqui a pouco perde a fé. Ah, está tendo um erro de data aqui. Isso é comum acontecer, né? Olha aqui, dificuldades. O tempo do povo de Deus no Egito é uma dificuldade, né? Na aula passada, né, nós estávamos discutindo a respeito disso. Em Gênesis, tem um momento, em um versículo que vai falar 430 anos, no outro versículo fala 400 anos. Não muito diferente disso, é só um exemplo aqui, ó. Olha o rei Jotão, reinou 16 anos, no versículo 30, aqui, olha, ele diz que ele reinou 16 anos. Entretanto, versículo 30 é mencionado o 20º ano de seu reinado. Tem até a resposta aqui, ó, seu pai Azarias era leproso, provavelmente ele começou já a reinar com seu pai. Então, assim, é um pouco complicado trabalhar as datas na Bíblia, então, desde já, nós temos que ter compreensão disso. Aqui, é só o quê? Muito do que nós já falamos. Nós temos aqui, na ordem cronológica, os livros de todo o Antigo Testamento. Então, só pegando aqui, ó, lembra? Malaquias, 430 a.C., né? Todos esses livros aqui, ó, Ageu, Zacarias, Esther, Esdras, Neemias, Malaquias, você tem que lembrar, isso foi pós-cativeiro. Senão, a mensagem vai ficar vaga para você na leitura. São só exemplos. Ó, se você ver aqui, ó, olha Daniel e Ezequiel dentro do cativeiro, olha. Abacuque dentro do cativeiro. Olha Jeremias escrever no seu livro um pouco antes e durante o cativeiro, né? Você vê aqui, ó, os livros de Provérbios, Cantares, Salmos, todos escritos dentro do período da monarquia. Então, basicamente, é isso. No Novo Testamento, como eu já disse, a história ela está em ordem cronológica, mas os livros não foram escritos daquela forma. Pergunta de prova, hein, gente? Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito? 1 Tessalonicenses, ó, 1 e 2 Tessalonicenses. O que veio primeiro? Eu estou falando em data de escritura de livros. Epístolas paulinas. Percebe aqui? Depois é que nós vamos ter aqui, ó, a presença de alguns evangelistas, né? Olha João, como João é o último a escrever, né? Tanto o seu evangelho quanto as suas cartas e o livro de Apocalipse, né? Então, continuando, o tempo e suas divisões. Então, vamos falar do tempo propriamente dito, né? Olha que interessante, no Novo Testamento, o dia tinha 12 horas. Se você vai ver João 11:9, você vai ver que Cristo está falando. O dia tem 12 horas.
Então, para o judeu, era exatamente 12 horas, começando às 6 da manhã e terminando às 6 da tarde. A primeira hora, 6 da manhã, a terceira hora, 9 da manhã. Antes de 9 da manhã, os judeus não comiam, não bebiam nada. Você tem a sexta hora, que era meio-dia, e a hora nona, 3 da tarde. Terceira, sexta e nona eram os momentos o quê? De adoração, de oração no templo. Então, por isso que você vê vários exemplos na Bíblia. E era a hora terceira e o crucificaram. E chegada a hora sexta, meio-dia, né? Houve trevas por toda a terra, até a hora nona. Então, de meio-dia a 3 da tarde. Olha Pedro defendendo a eles mesmos no Pentecostes. Eles falaram que esses caras estão bêbados. Eles estavam falando em línguas. E ele se defende. Estes homens não estão embriagados. Como vós pensais? Sendo a terceira hora do dia. Era 9 horas da manhã. Né? Então os judeus não bebiam nada antes das 9 da manhã. Eles não estão bêbados, gente. Fiquem tranquilos. Né? E Pedro e João subiram junto ao templo na hora da oração. A nona. Era 3 da tarde. Quando Pedro disse para aquele coxo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Era 3 da tarde. Então a gente vê vários exemplos. Esses são alguns. No Antigo Testamento não funcionava assim. Você vai achar, manhã está falando desse período, calor do dia de 10 às 14 e o frescor da tarde, de 14 às 15. Quase você na praia. Não é assim que você fala? Não, não pode ir não, está muito quente. Eles dividiam dessa forma, né? O dia civil era contado de um pôr do sol ao outro. Por exemplo, nós temos a igreja adventista. A igreja adventista ela guarda o sábado. Pelo menos a grande maioria da igreja adventista guarda o sábado. Eles começam a guardar o sábado aonde? Às 18 horas da sexta-feira. Né? É por isso. Né? Então, para nós, o nosso dia começa às 0 horas e termina às 23h59. Para eles não, é de 18 às 18. Outras questões, o tempo aqui, ó. As noites no Novo Testamento, olha, elas eram divididas em vigílias. Nós temos o quê? A primeira vigília, de 18 às 21. Vou usar esse horário aqui. Segunda vigília, meia-noite, de 21 às 24. Terceira vigília, conhecida como Cantar do Galo, de 24 às 3 horas. Quarta vigília, período da manhã, de 3 às 6. Olha o que eu tenho para vocês aqui, olha esse versículo. Olha Jesus falando: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se é à tarde, meia-noite, se é ao cantar do galo e se pela manhã. Então ele está falando, você não sabe se ele vai vir 6, 21, 24, 21, 23, 3 às 6. É isso que ele está falando. Outra questão muito interessante e polêmica, mas não deixa de ser interessante, é que, olha Jesus falando com Pedro, mas ele disse: digo-te, Pedro, não cantará o galo hoje antes que me negues, antes que 3 vezes negues que me conheces. É sabido, e muitos teólogos acreditam que realmente tratava-se de um cantar de uma ave. Mas, por exemplo, existe uma tese de William Barclay, um grande teólogo do século XX, amplamente citado por John Stott e amplamente citado pelo nosso Hernandes Dias Lopes, né? Grande teólogo brasileiro, esse William Barclay. Ele defende que o cantar do galo aqui, Cristo está falando assim, ó, não vai dar 3 horas da manhã. Porque Cristo foi preso no jardim de Getsemane mais ou menos o quê? 22 e 23 horas. Né? E no dia que antecede, quando Cristo fala com ele, eu vou com você. Ele fala assim: Pedro, antes do cantar do galo, ele está falando assim, antes de 3 horas da manhã você já me negou 3 vezes. Eu acho interessante, apesar de respeitar e entender perfeitamente aqueles que entendem que era um cantar realmente de uma ave. Provavelmente, de acordo com William Barclay, só por efeito de curiosidade, os soldados romanos, nestas vigílias, eles tocavam trombeta na troca de guarda. Então, este cantar do galo fazia referência a uma trombeta. Mas isso tudo são teorias, gente. Bom, o tempo e suas divisões, agora no Antigo Testamento, não eram 4 vigílias e somente 3. Você vai achar isso aqui
nos livros de Lamentações, Juízes e Êxodo. Bom, os meses, gente, eles eram lunares, não eram como os nossos. Nosso calendário é solar, não é lunar. Eles tinham 29 a 30 dias. Antes do cativeiro babilônico, olha a influência do cativeiro babilônico. Eles eram numerais. Após o cativeiro babilônico, eles passaram a ter nomes em aramaico. E eles não fazem referência ao Nissan ou Abib, não fazem referência ao nosso mês de janeiro, né? Então é diferente. Quando você achar um mês na Bíblia, né, você tem que procurar saber qual seria este. Sendo o ano lunar, né, o ano, eu vou explicar isso menor aqui, nos anos. Então, sendo o ano lunar, você vai ter 354 dias, você vai ter um atraso no calendário, então eles têm que fazer uma correção. Por isso eles têm, como nessa foto, Adar 2, um 13º mês. De 3 em 3 anos, eles têm esse 13º mês. Existe também, quando se fala em anos, né, nessa questão de tempo, para os judeus, o ano sabático. Pergunto, quanto foi o tempo que o povo de Deus ficou no cativeiro babilônico? 70 anos. E a explicação para esses 70 anos se encontra no ano sabático. Vocês lembram? O Hugo trouxe essa explicação na aula dele. E eles tinham 2 inícios de ano. Eles tinham um nesse aqui, que eu não sei pronunciar, Tisherei talvez, e em Nissan, né? Um era o ano religioso e o outro o civil. Bom, os 70 anos de cativeiro, eu já falei, ele foi previsto, veja aqui, em Jeremias 25, então o profeta Jeremias, antes, ele já fala sobre esses 70 anos, e o profeta Daniel, que estava dentro do exílio, confirma. Ele fala que ele tinha essa literatura de Jeremias na mão, e que ele entendeu que os 70 anos estavam para se cumprir. Olha, depois que você estuda a bibliologia, como 2 Crônicas 36, de 20 a 23, fica melhor. Vamos ler? Nabucodonosor, você já sabe quem é, levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Então lá em 2 Crônicas está contando a história. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. Descansou durante o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciado por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Círio, que era do Império Medo-Persa, olha aqui, houve o quê? A libertação. Então fica muito mais fácil quando a gente pega lá o livro de 2 Crônicas e lê esse texto, após ver os impérios, os imperadores, a gente entender um pouco sobre isso. E por fim, sobre a determinação do ano Domini. Há um erro no nosso calendário, né? Lá em Lucas 3,12 fala que no ano 15 do imperador Tibério César, né, sendo Pôncio Pilatos na Judéia, Herodes Tertáquio da Galileia, tal. Nesse mesmo tempo aqui, Jesus começava os seus quase 30 anos, seu ministério. Então, quando você, para fazer esse cálculo, você vai precisar conhecer isso aqui, Ab urb condita, que é desde a fundação da cidade. Qual cidade? Roma. Roma, antes desse calendário de Dionísio, que é o que nós temos hoje, nós chamamos de gregoriano, porque foram feitos upgrades por Gregório, né? Mas antes de Dionísio determinar a divisão do calendário em antes e depois de Cristo, Roma contava desde a fundação da cidade. Então você tem aqui, se Tibério sucedeu César Augusto em 19 de agosto, em 766, Condition, AUC, 766 mais 15, não é 183, me perdoem, é 783, menos a idade de Cristo. Nós temos aqui datado, então, como 753, o ano Domini. O problema é que você vai para a história e você percebe que Herodes morre em 749.
E não é possível, não é viável que Herodes tenha falecido antes do nascimento de Cristo. Então existe um erro aproximado de 5 anos. Não tem como Cristo ter nascido 5 anos antes dele nascer. Então, existe um erro. Então, provavelmente, se a gente fosse fazer essa correção hoje, e eu duvido que alguém tenha essa coragem, nós estaríamos no ano de 2024. E todas as datas antes de Cristo, nós teríamos que retirar 5 e nas nossas somar, porque houve este equívoco. As outras salas todas já acabaram a aula? Já, né? E terminamos aqui, então, a nossa aula, gente. Próxima aula, Geografia Bíblica. Combinado? Vamos fazer uma oração, feche os seus olhos. Deus, Pai querido, nós te agradecemos por esta aula. Deus, ensina-nos. Deus, trabalhe essas ideias conosco. Deus, que nós possamos ter interesse contínuo e cada vez maior pela Tua Palavra. Abençoa o restante do nosso domingo. Abençoa cada uma das mães, esse dia tão especial. Somos gratos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém.